né, e tudo mais, e hoje teve aí uma manifestação, né, pedindo a revogação do novo ensino médio. Aqui, ó. Hoje a aula é na rua. Estudantes fazem atos em 51 cidades pela revogação do ensino médio. Reportagem aqui do Brasil de Fato. Criticado por entidades estudantis e docentes, o modelo está sendo implementado gradualmente desde 2022. Essa reforma, para quem não lembra, tá? Foi uma reforma proposta pelo governo Temer, né? Foi uma reforma que praticamente aí, né, ela tentou com a intenção, tá, de modernizar o ensino, tá? Ela simplesmente tirou matérias que fazem com que as pessoas pensem, que faz com que as pessoas criem, as pessoas não, os alunos, né, criem, que são pessoas, tanto faz. Faz com que os alunos criem o senso crítico, né, etc. E tirou isso daí e colocou como as matérias elitistas. Então, tipo assim, foi uma reforma, né, que num total eles fizeram uma propaganda massiva, né, dizendo que ia modernizar o ensino, que era uma coisa para se melhorar o ensino, mas quando você via mesmo a prática, o que estava escrito ali e tudo mais, era apenas para simplesmente manter o pobre, tá, o aluno ali do ensino médio, ele mais obediente e menos questionador, menos pensante, né, vamos dizer, porque matérias importantes foram diminuídas a carga horária, colocou algumas matérias eletivas que simplesmente faz com que que não gerem no aluno nenhum tipo de pensamento crítico, nenhum tipo de raciocínio sobre a sociedade, nenhum tipo de nada. Então, simplesmente o ensino médio, ele foi colocado, né, aí para que os jovens pensem menos, né, e trabalhem mais, assim, falando de maneira bem grosseira, né, e aí isso está sendo, foi aprovado no governo Temer e começou a ser implementado em 2022 com o governo Bolsonaro. E aí, como, né, o governo se mudou tudo, as perspectivas se mudaram, o pessoal está aí levantando bandeira para tentar revogar esse novo ensino médio, já que essas diretrizes também vão continuar e vão entrar com o novo ministério. Né, Brunão? E aí, o que você fala sobre isso? Bom, hoje acho que foi o primeiro dia de manifestações. Sim. Eu não sei se teve um apoio maciço, mas eram mais estudantes, porque foi de manhã também, mas é um começo, né? É um começo dessas manifestações e na rua, né? Na rua, as pessoas, no caso os estudantes e os profissionais, professores, simpatizantes e tal, que vão começando a aderir para mostrar essa insatisfação, né, dessa classe com essa reforma. E a reforma é um ponto que, quando foi aprovada, dizia que eles usaram um fato realmente muito que anda aumentando, acontecendo muito, que é a evasão escolar no ensino médio. Sim. Só que a evasão escolar, ela acontece por a causa o que a gente já está cansado de saber, que é o baixo investimento que se faz em escola. Exatamente. A gente está cansado de saber que a escola pública ela é sucateada, que o professor é mal pago, que a infraestrutura é uma merda, que às vezes não tem material, questão de marmita, e enfim. Aí isso casa também um pouco com o corte de gastos, né? Que teve o Temer também. Sim. Que afeta a PEC de teto de gasto. Isso, que acaba afetando ainda mais essa verba para melhorar o ensino, né? Isso. Só que, na verdade, tudo isso, a gente não pode ser inocente, tudo isso é de propósito, é um projeto. Isso não é uma má administração nem nada, isso é bem pensado e é para ser assim mesmo. Sim. O que a gente não pode é aceitar isso. Aí eles usaram isso da evasão, falando que tinham muitas matérias no ensino médio. E eu acho uma barbaridade esse argumento, porque é conhecimento, né? Nossas mães falam, né? Conhecimento não ocupa espaço. Né? Vai. Então, é papo furado isso. E o que poderia talvez dialogar, melhorar, na verdade, essa questão era usar disciplinas e você fazer uma interação entre elas, né? Que se chama de integração, aliás. Você integra as disciplinas. Porque aí você consegue até conversar melhor até com a realidade do aluno, né? Ela não vê mais aqueles conhecimentos separados um do outro. Eles conversam, né? O mundo é assim. E outra questão muito forte também é que quando foi aprovado lá em 2016 pelo Temer, não teve conversa com educadores, não teve conversa com a sociedade civil. Simplesmente é isso. Uns brancos engravatados, que nunca pisou na escola pública na vida, resolveram que vai ser assim agora.
tipo, não é assim que funciona, né? Você tem que, tipo, são questões que afetam a vida de muita gente, futuros, Sim. né? Na verdade, o Brasil inteiro, pensando como uma nação, assim, né? A gente tá falando de educação aqui. Então, tipo, esse é um dos pontos, né? Que estão nas ruas criticando e tal. E o outro ponto é que lá vai ser assim agora, né? Pra quem não sabe, a reforma, basicamente, ela vai ser também para levantar outro ponto, ela vai ser você não tem mais uma base curricular de todas as matérias que a gente tem hoje. Acho que é só matemática e português que acaba sendo as que todo mundo vai ter. Sim. Depois você entra no que eles chamam de alguma coisa itinerário, eu esqueci o nome. Mas é isso, em vez de você fazer todas as matérias, depois de um tempo você escolhe quais matérias você quer ir. Só que são 5 áreas. Só que, na verdade, na lei não fala que todas as escolas têm que ter as 5, tem que ter no mínimo 2. Então, logicamente, a gente já está falando que a escola não tem uma estrutura boa, já tem falta de incentivo. Sim. Eles vão acabar dando as matérias técnicas que é mais barato, não vai necessitar tanto infraestrutura. Aí os alunos, logicamente, que na hora que você está ali e alguém fala assim, mas olha, tem essa matéria aqui, você pode já sair meio que empregado daqui se você fazer ela. E se deixar essas outras aqui que faz você pensar e ter pensamento crítico, vem aqui, você vai ganhar dinheiro, ganhar dinheiro não, né? Você já vai ter um emprego. Aí a gente está falando de um país desigual como é o Brasil, que muita gente precisa ajudar em casa para ajudar na renda da família, né, e tudo Sim. mais. Então, logicamente, alguns alunos vão escolher isso, né, mas não é uma escolha, é uma escolha por necessidade, eles estão sentindo necessidade disso, ele não está sendo uma escolha livre. Sim. Se ele não tem as condições materiais básicas, tipo, de dignidade, assim, logicamente que ele vai acabar escolhendo uma que pelo menos ajude ele a curto prazo, né. Só que aí é isso. Ele acaba sendo aí e escolas particulares. Você acha que vai acontecer isso? Não. Provavelmente elas vão ter todas as 5 áreas e aí sim os alunos ali podem escolher. Sim. Porque eles têm tudo, né? Eles têm o básico já. Na verdade é o que seria ideal para a sociedade inteira, né? Sim, para você ter uma ideia, Bruno, desculpa te interromper, só para colocar um parênteses sobre essa coisa que você falou das escolas particulares. Logo, eu lembro que na época que foi aprovada essa lei, né, da reforma do novo ensino médio, logo que foi tirado da grade obrigatória sociologia, filosofia, né, história, tudo mais, blá, ele no ensino particular foi o contrário. Então, a partir do momento que eles tiraram isso da escola pública, várias escolas, tá, a grande maioria das escolas particulares colocaram isso como matérias obrigatórias em seus currículos, filosofia, sociologia, né, então, tipo assim, fica muito escancarado que essa reforma, ela é apenas para fazer com que o pobre seja mão de obra, para que o ensino não crie mentes pensantes, mas crie o ensino mão de obra para manter essa desigualdade, porque quem tem dinheiro, tá, precisa que essa desigualdade se mantenha. Então precisa o quê? De mão de obra para trabalhar nas suas empresas. E onde se vai ter essa formação? Na escola, nos cursos, né? Então, pode continuar, Bruno, eu só queria fazer esse parênteses aí sobre... Não, eu tenho uma outra proposta de reforma. A gente investe pesado na educação pública, Sim. com todas as matérias. É verdade, pagando bem professores e com infraestruturas boas. Aí a gente dá todo o conhecimento que o aluno tem direito, e aí ele escolhe depois o que ele quer fazer. E isso também junto com mais investimento no ensino superior público, os alunos consigam até ter mais acesso a entrar na faculdade e ter uma vida melhor. E essa reforma é boa, né? Podia ser assim, né? Por que eles não pensam nessa? Não, porque ninguém quer ver pobre no poder. É verdade. Entendi. Não é verdade? Porque um dos motivos que eu acredito tá? Que eu percebo que o pessoal tem tanta raiva do Lula. Não é porque ele roubou. Porque, só esse esquema das joias do Bolsonaro, tá? É uns 5 triplex. 2 pesos, 2 medidas, né? Entendeu? É porque o cara veio da pobreza. O cara representa gente humilde, tá? E o Brasil é um país nojento, elitista. Que a nossa classe média, os ricos aí que se mantêm, que querem manter o seu status quo, entendeu? Eles não gostam. Eles entendem a classe que eles pertencem.
pertencem, eles não querem perder isso. E pra eles não perder isso, eles vão fazer de tudo pra manter o pobre no lugar que o pobre tem que ficar. É trabalhando pra ele. E essa coisa do ensino médio, essa reforma do ensino médio é escancaradamente, tá? Feita pra isso. Porque você... até porque, ó, em vez de pensar, né, Bruno? A gente que veio de ensino público, tá? Eu lembro na minha época que... Tipo assim, gradualmente, conforme os anos foram se passando na escola, a escola começou a ter grade, a escola começou a perder certas atividades. Eu lembro que quando eu já tava no final, assim, já terminando o ensino médio, várias coisas que eram oferecidas na escola não tinham mais nada. Tipo, coisas extra classe. Aulas de algum esporte, aulas de algum tipo de coisa de cultura, sabe? E não tinha incentivo nenhum pra isso, né? E essa questão das grades, todas as salas tinham grade. E a minha escola era num bairro, assim, não considerado periferia. Era um bairro ok, sabe? Tipo, pessoas, gente trabalhadora, mas não era considerado periferia. Tipo, um lugar perigoso, porque periferia existe esse preconceito, né? Quanto mais na periferia, mais perigosa é a escola. Tá? E não necessariamente é assim, porém, se tem ainda esse preconceito. Mas não era considerado uma escola violenta, né? E hoje, cara, por isso que é o seguinte, quando se fala em educação, o pai tem que participar, os pais têm que ir na escola, os pais têm que conversar com os professores, os pais têm que dar razão para o professor, o pai tem que dar, porque se o pai não participa, entendeu? A escola não tem, ela perde muito do seu poder de negociação, vamos dizer. Entendeu? Porque por exemplo, se o pai participasse, tivesse contato mais com a realidade das escolas, esse tipo de proposta porque o governo colocaria, talvez eles teriam um melhor entendimento ou uma visão do que isso poderia ser ruim, entendeu? Porque não há essa participação. Os pais não vão na escola. Os pais não sabem como é que é a escola. Hoje, a maioria das escolas parece um cadeião. Como você acha que o seu filho vai... Por que você acha que ele vai querer ir pra escola, sendo que quando ele chega na escola parece que ele tá dentro de uma prisão? Se cada canto que ele vai tem que abrir uma grade, né? E isso é uma forma... eu sei que é uma coisa, é um detalhe muitas vezes que muita gente pode considerar pequeno, mas é um detalhe que coloca assim, a gente não trata tão humano, sabe? Fica naquele inconsciente como se estivesse cuidando de bicho, né? E a adolescência, que todo mundo sabe que esse momento que de muitas descobertas, aquela coisa tempestiva demais, tudo mais, é onde vai se criando. E não só isso, a evasão escolar, né? Como essas coisas que o Bruno já falou, também tem muito a ver com a questão econômica, entendeu? Se as famílias têm condição de se manter e ter uma vida digna, ela não vai precisar forçar, ou o filho não vai precisar se sentir obrigado a trabalhar. Isso influencia demais dentro de uma família humilde, né, pobre, né? Então, aí a criança vai ter que ir lá aos seus 14, 15 anos começar a trabalhar, porque ela precisa ajudar em casa, isso atrapalha no desenvolvimento dela da escola. Enquanto isso, o filho do rico tá estudando de manhã, à tarde e à noite. Como que esse jovem que trabalha o dia inteiro e tem que estudar, e chega no trabalho, né, e tudo mais, vai conseguir competir com essa criança que a única coisa que ela faz é estudar, depois pra uma vaga na faculdade? E ainda reclamam de cota. Isso porque eu não tô entrando na questão racial. Quando você entra na questão racial, a coisa se piora, né? Então, essa reforma, ela é muito prejudicial. Eu lembro que na época eu fiquei muito revoltado com isso, porque não vejo cabimento, sabe? Porque era uma coisa assim, totalmente, sabe? Pra jogar na nossa cara que pobre é feito pra trabalhar e ficar ali quietinho no seu posto de trabalho pra ter sua vidinha, entendeu? Sua vidinha ali simples e nunca sair disso. Obviamente, se você quer, não tá, tudo bem. A gente merece, mano, entendeu? Você ter um carro, você ter uma casa, você poder viajar, você poder pagar algum curso pro seu filho, você poder comprar sua roupa, você poder comprar. Isso é o mínimo, é o que todo mundo teria que ter. A própria casa, o próprio carro, e não ficar trabalhando 10 anos pra pagar um carro, não ficar trabalhando 30 anos pra pagar uma casa. Isso é um absurdo. Isso tudo começa dentro do ensino. Concorda, Bruno? Não, total, cara. E sem contar que, tipo, é isso, que você falou da escolha, né? Às vezes a pessoa não vai ter escolha, tipo... Sim. Porque ela não tem todas as portas ali abertas, sabe? Quero essa, entra nessa. Não, ela só tem uma. E isso, ou passa muita necessidade, morrer de fome, sei lá, outras coisas assim, né? Marginalização. Então, E é isso, essa conversa da escola, tipo, ela teve também com a nossa própria sociedade como está sendo os nossos projetos econômicos, políticos, né, nos últimos anos. Então, tipo, tá tudo interligado, né? Porque isso também a gente tem a
a reforma trabalhista, que acabou tirando outros direitos dos trabalhadores, a gente tá trabalhando mais, ganhando menos, então, tipo, tudo conversa, né? Sim. Aí acaba, tipo, quantos casos não tem de jovens aí que são arrimo de família, né? Pô, só que aí esse é outro caso, sabe? Pô, esses são casos e casos, mas a reforma do ensino médio já é uma outra parte, pô, que não precisaria, essa reforma vai agravar ainda mais essa situação, na verdade, não vai melhorar ela. Exatamente. E tem outro ponto também, a gente tá falando dos estudantes, mas tem os professores também. Sim. Porque os professores, com essa reforma, você não precisa nem ser formado em pedagogia na área. Você pode ser mais ou menos técnico. Exato, você pode ser meio que formado, ou ter o que eles chamam de notório saber. Que notório saber? Tipo, quem é que vai garantir que esse notório saber serve para uma escola, sabe? Tipo, então, tipo, a gente tira... tipo, dando autorização para qualquer imbecil ir lá e falar alguma coisa, né? Exato, cara. Tipo, aí você fica vendo esse bando de vídeo que tem aí de videoaula, coisa que tem na internet aí, de uma galera que tá falando coisa que não sabe. Caraca. Então, tipo, só que isso não é da escola, entendeu? Sai da internet e vai pra escola. Tipo, os jovens, os estudantes não vão aprender, cara. Eles vão, tipo, na verdade, vão entrar em contato talvez com mentira, sabe? Com coisas anti-científicas e tal. Então, e aí é isso também, né? Porque os professores acabam não tendo mais especialização. Aí, às vezes, vão ter que acabar... E aí é isso, corta os gastos. Tem esse professor aqui, ele pode dar 2 aulas. Aí provavelmente vai ter muito caso de professor que vai trabalhar dobrado, vai ganhar a mesma coisa, vai ganhar como se trabalhasse, tipo, vai trabalhar 2 vezes para ganhando uma vez. Sim. E por que você acha que isso não vai acontecer? Tipo, já que não precisa ter os funcionários ali adequados, então vai qualquer um assim, pô. Tá precisando cortar gasto, para não perder emprego, a pessoa vai acabar aceitando trabalhar mais para ganhar menos. Então, tipo, você percebe como não melhora em nada. A gente tipo, o Brasil já disse igual, isso só vai reforçar a desigualdade, mais ainda. Então é meio que, às vezes as pessoas não têm noção de como essas coisas afetam e é um retrocesso tremendo mesmo, assim, do país, sabe? Espero que revogue. O Lula deu uma fala aí que eu já não gostei muito, que ele falou que talvez não vai revogar, mas vai reformar alguns pontos, que eu quero saber que pontos que ele vai reformar, porque essa porra inteira é um desastre. O que ele vai falar? É por isso que estão indo pra rua já, ele vai forçar. Só que tem umas bases aliadas ali também que tá pedindo, né? Então vamos ver. Eu acho que se ele não aceitar a pressão ali dos institutos privados de educação, que querem isso, ele talvez acabe revogando. E outra coisa rapidinho também é que, já que a gente falou do ensino privado, o que os alunos privados têm é o que toda a sociedade deveria ter em toda a escola pública. Esse é um ponto. Exatamente. Na verdade, eles não são... A gente fala às vezes que eles são privilegiados. Não. Porque a nossa realidade é uma merda, né? Tipo, na verdade, eles têm... O que eles têm é direito, né? Seria direito para todo mundo, né? Eles são privilegiados nesse contexto que a gente tá agora, mas não seria privilégio, seria um direito. Exatamente. E é o seguinte, com a verba que a gente tem para educação pública, tá? Era para todas as escolas serem igual ao ensino particular, devia ser inferior à escola pública, porque a escola pública ela tem verba para ser melhor do que o ensino particular, tá? Mas por quê? Porque há interesse das nossas elites, entendeu? Que o pobre, que a pessoa humilde, que ela tenha menos ensino, que ela não concorra igualmente com seus filhos, entendeu? Há esse interesse. Então o interesse é o quê? É manter o pobre onde eles acham que o pobre tem que estar, né? Que é obedecendo eles. É a famosa... Então por isso que a gente tanto reforça que muitas vezes a questão de luta de classe e tudo mais, porque tudo tem a ver com isso que a gente vive. A gente vive numa guerra de classe, né? Então por que você acha que tem pressão das instituições privadas? Uma coisa que a gente esqueceu de falar, que nessa reforma também prevê o ensino à distância para ensino médio. Gente, que adolescente que vai conseguir estudar, tá? Com o ensino à distância. A gente percebeu isso na pandemia. Não concentra. Sabe? Não concentra. Não tem como aprender com o ensino à distância. A gente muitas vezes não consegue aprender. Tem dificuldade. Imagine um adolescente. Então teve essa autorização, tá? E hoje quem tá fazendo, né, essas reformas e dando andamento nisso aí são institutos privados, como o Instituto Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna, né? Como o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, né? Que é uma instituição aí que tá por trás também dessa reforma e tal e tudo mais.
né? Então, a gente precisa ir... É uma coisa que precisa ser revogada. E a gente tem que aproveitar agora que temos um governo aí que, pelo menos em suas falas, em suas, né? É um governo que seria em tese contra aí, né? Mas é isso, é uma coisa que é bem legal ver, tá? Aqui nessa matéria aqui que tá no Brasil de Fato, ela tá falando bastante coisa legal, dá pra se informar, bem legal. Você que é pai, você que é mãe, se informe, tá? A gente tem que lutar pro ensino de qualidade. A gente não tem que fazer com que concordar com coisas que vão ainda precarizar ainda mais, tá? O ensino médio. Você garantir emprego, você garantir outras coisas. Se o ensino realmente, tá? Se o ensino nosso, o ensino básico, o ensino médio fosse realmente bom, tá? A gente teria emprego em qualquer lugar, né, Bruno? Como qualquer pessoa, como qualquer aluno que estuda em escola particular, tá? A gente teria mais... Com certeza. A gente teria acesso, acesso ao ensino público de faculdade pública. A gente tem uma dificuldade gigante de ter gente pobre. Por quê? Porque a disputa é muito desigual. Então, quando a gente chega no ensino superior, onde nós, gente trabalhadora, gente pobre, precisava ter esse acesso, a gente não tem. A gente tem que pagar pelo ensino superior. Ensino público superior só tem playboy. Se não fosse as cotas, a gente discute todos esses temas hoje, tá? Muito por conta do acesso de gente pobre ao ensino superior. Muito por conta disso. Porque você acha que playboy tem uma noção dessa realidade? Claro que não. Isso, na verdade, aumentou essa gana, né, por essa guerra de classe. Ficou mais escancarada, porque muita gente começou a perceber, deu voz, e a gente precisa manter isso, a gente não pode perder, né? Então, e o ensino básico, o ensino médio, né, é a base. E a mesma coisa que o governo Temer fez com o ensino médio, né, com essa reforma bizarra, ela fez com o direito trabalhista, com a reforma trabalhista, que é o próximo assunto que a gente vai entrar aqui, tá? Então, se você quiser saber mais aí, você entra aí no Brasil de Fato, tá? Que tá falando um pouco mais aí sobre toda essa luta aí pela revogação do ensino médio.